Aí estamos nós outra vez, começando mais um mês. O tempo passou tão depressa. Já estamos em maio. E maio tem uma característica, eu acho que quem é mais do interior sente isso com mais intensidade. O maio tem uma característica de ser aquele mês que traz a suavidade. A suavidade das florzinhas, a flor de maio, a suavidade daquele perfume doce, de florinhas abertas por todo lado. Eu creio que foi muito bem combinado escolher este mês para comemorar antes o Dia das Mães, agora o Dia da Família. Mas nós vamos voltar um pouquinho nas mães, porque todos nós que estamos encarnados tivemos um canal abençoado chamado mãe. Todos nós. Não há um cidadão na Terra, por mais evoluído, culto, inteligente, rico, poderoso que seja, que não tenha vindo ao mundo pelos canais de uma mãe. Ainda que tenha sido gerado num processo mais científico, num laboratório, ele precisou do colo físico da mãe, das condições internas, do aconchego, das condições internas da mãe, de uma mãe, para poder vir à Terra. Então, todos nós temos, por gratidão, a oportunidade de refletirmos sobre aquela que nos trouxe, que foi canal para que estivéssemos aqui. Sem entrar nos méritos das suas condições morais, a mãe se entregou durante um período de sua vida para nos esperar, para se preparar, para nos receber, para conduzir-nos nos primeiros passos. Ainda que ela, por circunstâncias, tenha sido levada a abrir mão da nossa presença assim que viemos ao mundo. Mas ela nos deixou nascer. Ela nos deixou vir. Então, quando alguém fala assim, eu fui abandonado, era bom prestar atenção em que circunstâncias, em que condições aquela criança foi verdadeiramente abandonada. Então, e quando falamos assim, ela nos deixou nascer, não estamos esquecendo aquelas que sofreram no caminho processos abortivos. Muitas vezes, elas assumiram compromisso. Não estou falando nas que o fazem planejadamente, não é? Eu estou falando naquelas que sofreram por várias circunstâncias processos abortivos. Talvez elas tenham se oferecido para receber espíritos que não passariam uma temporada muito grande na Terra. O tempo, talvez, de algum ajuste, que seria o tempo de alguns meses de um processo gestatório. As outras que planejaram o aborto, quem somos nós para julgar? Tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma oportunidade de consertar. Então, não vamos chorar
o que fizemos, mas vamos nos colocar à disposição de Deus para, no momento certo, sermos instrumento para corrigir algo que poderia ter sido diferente. Em relação às mães, o nosso objetivo maior hoje a gente fica pensando quanta renúncia as mães fazem em nosso favor. Quando muito pequenos, elas muitas vezes passam a noite acordando para atender-nos nos nossos choros, às vezes de birra, às vezes de dor de verdade, mas elas estão à nossa disposição. Quantas vezes elas vibram de alegria com nossos primeiros passos, com nossos primeiros desenhos, os primeiros rabiscos na escola, não é? Quanta alegria nossas mães manifestam quando concluímos um primeiro curso e vamos para o segundo e passamos uma seleção e nossas mães se enchem de alegria por nossa causa. E nesse período, quanta renúncia será que ela fez? A gente não faz ideia. A gente não faz ideia, né? Deixaram de estar com amigos, deixaram de completar cursos que elas gostariam de fazer, deixaram de comprar coisas para elas, para comprarem para nós. Enfim, a gente não faz ideia, porque as mães geralmente não contam para a gente as renúncias que estão fazendo para que nós sejamos felizes. Então, neste momento, como hoje, ou como este mês, em que nós nos lembramos mais das mães, fica aí a nossa gratidão expressa por todas elas. As que estão encarnadas junto conosco, ouvindo essa pequena reflexão, as que já se foram, aquelas que ainda não alcançaram uma condição de paz e se permitem atitudes que muitas às vezes que a sociedade critica, mas elas são nossas mães. Elas são os canais através dos quais nós viemos. Sendo assim, não nos compete neste instante selecionar quais mães nós vamos homenagear, mas nos compete homenagear todas as mães, porque elas são verdadeiramente instrumentos, os médiuns de Deus, para que nós, seus filhos, possamos nos materializar na terra e escrever a nossa história. Eu fico pensando naquelas mães que muitas vezes foram forçadas a deixar seus filhos irem, porque nos compromissos assumidos não cabia a condição de vivência da maternidade, mas foram extremamente leais e deixaram que esses filhos viessem à luz do mundo. São espíritos, como eu disse, médiuns de Deus, que merecem o nosso respeito, a nossa gratidão, pelo trabalho silencioso e humilde que elas realizam de se tornarem mães. A todas as mães, a nossa profunda gratidão. E entre elas, nós buscamos homenagear neste instante Maria de Nazaré.
mãe de Jesus, considerada mãe de toda a humanidade. Se a gente parar para pensar o que fez Maria, uma adolescente, numa época em que a sociedade era cheia de preconceito, numa época em que a mulher não tinha um papel de destaque ou de reconhecimento na sociedade. A mulher, naquela época, ela tinha o seu papel numa condição secundária de cuidar do alimento, de cuidar da água que os viajantes lavariam seus pés, cuidar da roupa que cada um vestia, mas eram criaturas que ficavam numa situação secundária. E ainda assim, Maria teve o desassombro de dizer para aquele representante do alto que se apresentou a ela e anunciou a vinda de Jesus. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim segundo a sua vontade. Ora, ora, ora. A cada vez que eu penso nisso, eu me emociono. Como uma adolescente, num período de tanta aversão à mulher, conseguiu ter uma postura de coragem diante do Pai e dizer: aqui estou, que se faça em mim segundo a sua vontade. Hoje, possivelmente, muitas mulheres, na idade dela, não teriam ainda a coragem de assumir a maternidade. Por mais que hoje a sociedade compreenda, apoie e dê espaço. Mas Maria, ela foi uma legítima filha de Deus. E mais do que isso, quando em algum momento ela sai com ele numa festa, e era a tradição que o vinho não poderia acabar antes do final da festa, porque isso era um mau agouro para os noivos, era um sinal que alguma coisa não ia dar certo. E por algum erro de cálculo, o vinho estava acabando e Maria foi até ele, seu filho querido, que ainda não tinha se identificado como o grande Messias, mas que ela, a mãe, sabia. E ela se dirige a ele: filho, o vinho acabou. Mãe, ainda não é chegado o meu tempo. Mas filho, mãe. Mas aí o mãe dele já deve ter saído todo desmontado, diante do olhar carinhoso, meigo, doce, lindo de Maria. Qual é a mãe que não desmonta um filho com um olhar bem olhado, um olhar de carinho, de amor? Ah, não tem mãe que não consiga isso quando ela deixa que toda a sua energia de amor sai através daquele olhar suave. E ele não disse que sim nem que não, mas ela já entendeu. E ela vai até os servos e dá uma orientação muito interessante. Ela diz para eles: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha que entusiasmo, que fé, que confiança no filho, né? E foi aí que ele simplesmente mandou encher os vasilhames de água. E o resto da história está no Evangelho, né?
Mas nós vamos ver Maria também naquele momento triste da cruz, quando ela acompanhando, ela vê o seu filho ser alçado na cruz para a crucificação. E ela está ali naquele momento amparada por João, o evangelista. E Jesus, se dirigindo aos dois, estabelece a primeira adoção oficial que nós temos notícias. Ele se dirige a ele, a João, e diz: João, eis aí a tua mãe. E se dirige a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, naquele momento de dor para ele, de despedida, ele foi capaz de oficializar a primeira adoção de que o mundo tem notícia. Ele fez com que Maria adotasse João e João adotasse Maria por amor. E os dois permaneceram juntos, obedecendo àquela entrega de amor que foi feita pelo Mestre Jesus. Maria, a criatura, a mulher que passou pela terra, deixando para todos nós a referência de humildade, de aceitação, mas também de coragem, de determinação diante dos acontecimentos. Que possamos nós, todos, envolvidos por esse clima do mês de maio, do Dia das Mães, podermos homenagear nossas mães. Estejam elas encarnadas ou desencarnadas, mas que possamos nós manifestar a nossa gratidão, porque elas, acima de tudo, se permitiram ser canais para que nós viéssemos à Terra e escrevêssemos a história que nos cabe. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Paz para todos nós.